Ficámos então no vídeo anterior desta série aqui com toda a captação de informações relacionadas com a alteração do estado da encomenda. E o que nós poderemos fazer aqui é verificar se de facto todas as informações que nos interessam estão a chegar corretamente. Nomeadamente se nós temos um ID da encomenda e se nós temos então o seu estado de alteração. Okay? Então eu vou colocar aqui um echo ID encomenda. Ops, falta ali. Está assim melhor. Vamos aqui até fazer uma coisa mais bonita. Encomenda, o seu ID e depois vamos colocar aqui o novo estado e vamos colocar aqui estado. Ok? Bom, vou-vos mostrar quais são os cuidados que um programador deve sempre ter relativamente a estas situações. É que se nós agora chegarmos aqui, vamos aqui às encomendas, vamos aqui ao pendente, vamos clicar aqui um pendente e vamos dizer que ela vai passar para em processamento. Quando eu clicar aqui, reparem, em encomenda 1, o novo estado vai ser em processamento. Tudo tranquilo. Mas se eu alterar aqui este nome, ele vai ficar em processame. E eu não estou em condições de poder utilizar esta informação para guardar na minha base de dados, porque o que é que irá acontecer? Bom, neste caso, nós corremos o risco de termos uma informação que não encaixa nas nossas lógicas guardada na base de dados. Como é que nós vamos verificar se de facto o estado faz ou não faz parte da lista de estados possíveis? Nós temos aqui, e fizemos isso no vídeo anterior, no fecheiro config, temos aqui os status e contém um array com vários elementos. Então eu posso perguntar aqui se existe este status dentro do array. Isto é, eu aqui fui buscar essa informação, agora vou-lhe perguntar aqui. If in array. Se dentro do array, e agora nós temos aqui a needle. A needle é o que é que nós queremos perguntar. Ora, neste caso será estado. Em que array status, que é a constante que nós temos no nosso config. Bom, se inArray estado está dentro do status, vai acontecer qualquer coisa. Ora, aqui a pergunta que nós queremos fazer é inversa, é se não existe. Se não existe o estado dentro do status, então nós vamos deitar fora, isto é, vamos fazer um redirect para o início, ok? Porque não é normal que isto aconteça, certo? Portanto, foi uma alteração deliberada. Agora reparem no seguinte. Eu só vou chegar aqui se tiver definido um S de status. O sistema está-me a permitir ultrapassar isso se eu, por exemplo, não tiver um S. Isto é, se eu chegar aqui e remover o S, o sistema vai dizer aqui, ok, variável estado não está ali definida para ser apresentada, mas isto porque eu tenho aqui um eco, porque estou a apresentá-lo. Se eu não tivesse isto daqui, o sistema ia correr lindamente. Ora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou dizer que o estado vai ser igual a nulo, vai ser alterado se existir e a verificação se ele faz parte da coleção vai ser puxada cá para fora. Ok? Vai ser puxada para aqui. E agora, aqui, independentemente dele existir ou não, o que vai acontecer é o seguinte, se ele existir eu aqui vou remover o comentário, ele começa por existir como nulo. Se ele estiver definido na query string, ele vai passar a estar com um valor igual àquele que vem na query string. Então, logo a seguir, se passou por aqui ou por aqui por dentro, ele vai verificar se existe dentro da coleção. Se não existir, simplesmente chuta para canto. E vocês já sabem o que é que isto significa dizer. Então, reparem que neste teste que nós agora vamos fazer, okay, vamos aqui às encomendas, temos aqui o pendente. Se eu clicar aqui em pendente e quiser passar em processamento, o sistema está a funcionar corretamente. Mas se eu aqui quiser alterar, por exemplo, uma letra só para N, o que é que vai acontecer? O sistema vai me reencaminhar para a página inicial. E, portanto, são pequenos detalhes que nós podemos demorar 5 a 10 minutos, às vezes até mais tempo, a implementar, mas que são absolutamente fundamentais para duas coisas. Primeiro, garantir uma navegação mais segura por parte do cliente e, paralelamente a isso, garantir que houve uma preocupação por parte do programador em terem atenção a estes aspectos, porque muitas das vezes são aplicações entregues aos clientes com imensos erros, simplesmente porque não houve esta preocupação de equacionar estas questões todas.
Outra circunstância que eu quero chamar a atenção e sublinhar aqui, num contexto de aprendizagem ou de aprendizado, é que a enumeração deste tipo de funcionalidades que vocês devem implementar, vocês só vão alcançar com a vossa própria experiência. Okay? Portanto, se viessem perguntar, ok, existe alguma forma de nós enumerarmos tudo aquilo que pode acontecer de errado quando um cliente estiver a utilizar isto? Não existe. Ok? Não existe. Com a experiência, o que vocês vão começando a aprender é que há determinadas implementações que vocês vão começar a habituar a colocar nos vossos códigos, ok? É basicamente isso que acontece. Então, nós temos aqui então esta situação em processamento. Reparem que ali está a aparecer pendente. Quando eu clico aqui em processamento, continua a aparecer pendente, portanto, nós temos aquilo ali hard-coded. Então vamos regressar aqui aos detalhes da encomenda. E eu vou arriscar a dizer que nós temos aquilo hard-coded. Vamos fazer aqui um Ctrl F e vamos colocar aqui, agora, como é que se chama? É aqui, pendente, ok? Vamos procurar aqui pela expressão pendente. Ok, cá está ela então hard-coded. Ora, o que é que eu quero? Eu não quero que ela seja hard-coded. Eu quero que ela apresente a situação concreta em que a nossa encomenda está. Nós já sabemos que podemos fazê-lo desta forma. Usando aqui o PHP, encomenda status, ok? Então temos esta circunstância resolvida, encomendas, esta é pendente, encomendas em processamento, ok? Se eu agora clicar aqui, obviamente já tínhamos esta funcionalidade feita. Vamos então agora tratar das lógicas, ou pelo menos organizar aqui algumas lógicas. Quando eu clico aqui em enviada, eu fico a saber qual é a encomenda de que estou a falar e qual é o seu novo estado. Ora, sabendo qual é o novo estado, eu posso reagir alterando na base de dados e posso reagir também ao novo estado enviada e dizer que quero executar um conjunto de funções. Uma é enviar um e-mail, a outra é enviar uma notificação de SMS para não sei quem, etc, etc. Portanto, tudo isso é possível. Vou-vos mostrar como é que nós vamos fazer aqui essa lógica, ou como é que vocês podem implementar essa lógica de uma forma muito simples nos vossos sistemas, ok? Porque já estamos naquela fase em que existem determinadas funcionalidades que eu não vou fazer aqui, mas que vocês podem implementar seguindo algumas lógicas que eu aqui tenho. Então reparem o seguinte, a partir do momento em que eu tenho aqui a encomenda e tenho o ID da encomenda e tenho o seu estado, e sabemos que ao chegar aqui nós temos os dois valores já validados, o que é que eu vou ter aqui? Regras de negócio para gerir a encomenda, ok? Portanto, novo estado. O que eu posso agora fazer aqui é o seguinte, há uma coisa que eu sei que é certa, que é eu vou atualizar o estado da minha encomenda. Então eu vou ter que atualizar o estado da encomenda na base de dados. Depois disto, eu vou poder executar operações baseadas no novo estado. Ok? Então vamos fazer esta que aqui está primeiro. Ok? Esta é transversal a qualquer estado. Eu tenho aqui o modelo carregado aqui. Vamos pedir para que seja executado um único método que vai fazer a atualização dos status da nossa base de dados, neste caso da nossa encomenda. Então vamos fazer aqui admin model, atualizar status encomenda. O que é que nós vamos precisar? Passar o ID da encomenda, obviamente, e também o seu novo estado. Ok? É isto que nós vamos ter que fazer. Este método não existe, nós vamos abri-lo aqui. Então, vamos aqui colocar isto desta forma. Public, ok, public function. Ok, temos aqui a função que recebe um ID encomenda e recebe um estado. Um estado ou um status, como vocês lhe queiram chamar. Bom, vamos aqui então fazer esta operação que todos já conhecem e vamos verificar aqui o que é que nós vamos buscar. Ok, vamos aqui aproveitar isto. Vamos aproveitar inclusive tudo isto. Ok? Vamos aqui colocar aqui em baixo. Já não precisamos de escrever este código, apenas precisamos aqui de organizar. Portanto, aqui nós vamos atualizar o estado da encomenda. Ok? Então temos aqui o DB igual a new database, nos parâmetros temos o ID encomenda e vamos ter também aqui o novo estado. Então vamos ter aqui assim,
status, vamos até definir com o mesmo nome que temos na coluna das encomendas e vamos colocar aqui estado. Ok? Agora vamos fazer aqui um base de dados, update, e vamos colocar aqui dentro os parâmetros. Ok? Então vamos fazer aqui assim o seguinte, update. E agora o que é que nós queremos atualizar? É apenas dois valores. Neste caso, na tabela das encomendas, nós vamos atualizar o status e vamos atualizar o updated at. Isto é, atualizado em. Então, update encomendas, set. Agora vamos definir aqui assim. Status é igual a status e o updated at é igual a now, que é a função que vai permitir que a encomenda seja atualizada com a data e a hora do momento da operação. Agora, muita atenção. Nunca se esqueçam de colocar a cláusula where, ok? ID encomenda é igual a ID encomenda. Isto é extraordinariamente importante, porque se nós não colocarmos esta cláusula que aqui está, esta frase pequenina que aqui está, o que vai acontecer é que vamos destruir toda a nossa base de dados. Destruí-la em que sentido? Em que sempre que nós alterarmos um status de uma encomenda, vamos estar a alterar o status de todas as encomendas. E agora imaginem que a seguir nós temos os automatismos para envio de e-mails. E se nós alterarmos os status para todas as encomendas, podemos ter um enorme problema. Ok? Então, vamos ter a certeza que isto está a funcionar, ok? Como é que nós vamos ter essa certeza? Bom, vamos agora navegar alterando aqui os status. Eu vou aqui aos dados e reparem, nós vamos aqui nas encomendas, vocês estão a ver aqui uma tabela bastante preenchida com valores, nós vamos fazer aqui uma circunstância diferente, que é select ID encomenda status from encomendas. Okay? Quando vos aparecer isto assim desta forma, vocês podem resolver colocando um acento desta forma e colocar aqui status, ok? Para que não seja interpretado como sendo uma palavra reservada. Se eu agora selecionar tudo isto, reparem que só me aparecem as encomendas e o seu respectivo estado. Portanto, cada vez que eu executo isto, eu vejo o que é que foi alterado. Vamos trabalhar a encomenda número 1. Então, se eu agora voltar aqui ao meu sistema, eu não vi ainda se aqui tenho tudo preparado. Ok. Aqui eu vou colocar um eco terminado. Simplesmente assim para sabermos que foi feita uma alteração. Então reparem, eu vou aqui às encomendas, vamos pegar aqui no pendente e vamos passar para em processamento. Vou aqui ao pendente, vou clicar aqui em processamento e, ups, temos aqui um erro. Ele diz que não foi possível encontrar a coluna ID encomende. Ok, é fácil de perceber porque que aconteceu o erro. Faltou aqui a letra A. Vamos novamente então aqui voltar atrás. Agora, pendente, em processamento. Ok? Terminado. Reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu refrescar aqui os meus dados, ou neste caso executar novamente a minha query, automaticamente a minha encomenda passou para em processamento. Se eu continuar a fazer aqui as minhas experiências, reparem que ali já aparece em processamento, vamos cancelar esta encomenda. Cancelada. Ok. Reparem aqui, vou refrescar, cá está ela dada como cancelada. E, portanto, se eu aqui agora voltar atrás, reparem como ela já vai aparecer cancelada. E reparem como aparece cancelada aqui, ok? E, portanto, este histórico é extraordinariamente interessante. Nós poderíamos, inclusive, ter um histórico da alteração ao longo do tempo das nossas encomendas. Esse seria, de facto, um mecanismo bem mais completo. Mas aqui eu quero que vocês percebam este tipo de dinâmicas apenas. Porque se formos aqui acrescentar mais e mais e mais funcionalidades, não vamos conseguir concluir esta playlist, ok? Bom, posto isto, o que é que acontece agora para nós criarmos aqui a execução de operações baseadas no novo estado? Aquilo que eu vos aconselho a fazer é o seguinte. Nós sabemos qual é o ID da encomenda. Sabendo qual é o ID da encomenda, nós conseguimos ter acesso a todas as informações. Quem fez a encomenda, qual é a encomenda, qual é o seu estado, quais são os produtos dessa encomenda. Então o ID da encomenda é suficiente para nós sabermos tudo sobre o nosso cliente, a encomenda e os seus produtos. Então, nesta circunstância, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou colocar um switch
E esta estrutura switch, que eu vou aqui pedir para que o Emmet Abbreviations construa, vai analisar o novo estado. Ok? Então, switch estado. Porque este estado que aqui está já é o novo que fica atualizado na base de dados. Ora, caso o valor seja, imaginem, pendente, nós vamos executar aqui este código. Caso, e agora vamos colocar aqui os restantes, caso seja em processamento, nós vamos executar outro código. Vamos colocar aqui, caso esteja, e agora vamos ter que reportar aqui à nossa coleção, eu tenho aqui ao lado, aqui o enviada. Vamos ter ainda aqui, eu já vou trabalhar aqui a parte da formatação, ok? Vamos ter aqui o cancelada e vamos ter ainda aqui o concluída, ok? Vamos aqui pedir para formatar este texto, cá estão os itens todos alinhados, e aqui não vai haver um default, ok? Porque não estamos a prever que existam outras possibilidades, nós aqui controlamos esta parte do código. E o que é que nós vamos fazer aqui? Aquilo que eu vos aconselho a fazer, e vamos concluir este vídeo por aqui, depois vamos fazer algumas implementações de teste, é o seguinte: no pendente há alguma funcionalidade que nós queremos que seja efetuada? Bom, para já não existem funcionalidades, ok? Ou ações, vamos lhe chamar assim. Aqui no em processamento, será que nós queremos colocar alguma coisa? Bom, eu por agora vou dizer que não existem ações. No enviada, bom, eu quero enviar um e-mail com a notificação. Ora, nesta circunstância, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso criar dentro do meu controlador métodos que não estão disponíveis nas rotas. Ora, o que é que isto significa? São métodos que eu tradicionalmente vou colocar aqui como sendo privados. Ok? Então reparem, eu vou aqui fechar isto. Vamos aqui criar uma espécie de novo separador de operações. Ok? Vamos fazer assim, após mudança de estado. E estas operações são do mais variado tipo. Se eu colocar aqui private function enviar e-mail encomenda enviada, onde eu só preciso de saber qual é o ID da encomenda, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte: o que é que isto vai fazer? Obviamente vai executar as operações para enviar e-mail ao cliente, ok? Depois faremos a implementação do código. Como é que eu chamo aqui isto? Bom, eu venho aqui à minha lógica e agora, quando eu tenho aqui enviada, eu vou enviar um e-mail com a notificação ao cliente sobre o envio da encomenda. Então, reparem, this, e agora vamos aqui, vamos se calhar também chamar isto operação, e neste caso todas as funções privadas que nós iríamos colocar aqui teriam, por exemplo, o nome operação, enviar e-mail, encomenda enviada. Okay? Então, reparem, eu vou aqui pegar nisto, vou colocar aqui e vou colocar aqui o ID encomenda. Tão simples quanto isto, ok? Portanto, o que é que o sistema aqui vai fazer? Ele não vai enviar o e-mail aqui, eu não vou colocar aqui o código todo para enviar o e-mail. Eu vou simplesmente criar métodos que me vão permitir desmontar estas lógicas de código de forma a criar estas funções que podem ser, inclusive, sintetizadas ou enviadas em várias situações. Neste caso é muito concreta, porque é enviar e-mail, encomenda enviada, ok? Mas poderia ser uma outra circunstância qualquer, um e-mail genérico em que o cliente era sempre informado ou notificado sempre que o estado da sua encomenda fosse alterado. Então o que é que eu iria fazer? Em vez de estar a enviar um e-mail em cada case, eu iria criar uma função, vamos aqui simular essa função, okay? Que é, por exemplo, vamos aqui fazer assim,
public function, operação, notificar, cliente, mudança e estado. Ok? Se eu colocar aqui o ID encomenda, o que é que vai acontecer aqui? Vai enviar um e-mail para o cliente indicando que a encomenda sofreu alterações. Ok? Ora, este mecanismo que aqui está faria sentido, por exemplo, existir em todas estas operações. Então, reparem, eu colocaria aqui um this, aqui, ia colocar também aqui, porque ele aqui iria enviar 2 e-mails, por exemplo, por que não? Aqui no cancelada também, e aqui no concluída também. E reparem que desta forma eu não estou a repetir aqui código, estou apenas a colocar aqui pequenas instruções para a execução de funções, que depois essas sim vão ter que estar encarregues de executar essas operações. Nós não vamos aqui, por uma questão de tempo, desenvolver todas estas funcionalidades, quando muito vamos aqui simular o envio de um e-mail, ou vamos mesmo enviar um e-mail quando tivermos a nossa encomenda enviada, ou quando tivermos cancelada, vamos também se calhar criar aqui um pequeno e-mail, porque eu quero rapidamente avançar para o desenvolvimento das outras funcionalidades, que é o seguinte, por exemplo, imaginem que agora nós aqui do cancelada colocamos aqui a enviada, e o enviada basicamente vai-me permitir o quê? Apresentar aqui a possibilidade de eu poder emitir um PDF, um documento com a confirmação de que houve um pagamento, etc. Pode ser aqui no enviada, como pode ser no em processamento. Por exemplo, se eu colocar aqui em processamento, significa que eu aceitei esta encomenda e, por conseguinte, eu também já tenho o recebimento do dinheiro, não cancelei, não vou ter que devolver, então eu posso colocar aqui uma opção algures, pode até aparecer aqui neste menu, até poderá acontecer essa circunstância, mas nós vamos colocá-la aqui a dizer imprimir confirmativo de pagamento, por exemplo, e aí nós vamos ter a oportunidade então de introduzir aqui neste curso a forma como nós podemos criar PDFs utilizando o PHP.